Olá a todos! Sabem, é curioso pensar que muitas vezes as tecnologias mais poderosas do mundo são precisamente aquelas que nós não vemos. Elas estão ali, a trabalhar nos bastidores, a dar energia a todo o nosso mundo digital de formas que, honestamente, mal conseguimos imaginar. Pois bem, hoje vamos puxar a cortina e contar a história de um desses gigantes invisíveis. E para começar, vamos diretos ao assunto com uma pergunta. Pensem um bocadinho em toda a infraestrutura digital que usamos todos os dias: servidores, supercomputadores, os nossos próprios telemóveis. O que é que está no coração, no centro de quase tudo isto? A resposta, garanto-vos, é capaz de surpreender. A resposta é esta. Uma única palavra: Linux. É um nome que se calhar muitos já ouviram falar, mas cuja verdadeira dimensão, a escala real do seu impacto, poucos compreendem. E é exatamente nessa história que vamos mergulhar agora. Muito bem, então. Para percebermos o que é o Linux, de onde veio, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Porque esta história não começa com uma só pessoa. Na verdade, começa com duas ideias. Duas ideias absolutamente revolucionárias que prepararam o caminho. A primeira grande peça deste puzzle chama-se Unix. Ora, isto apareceu nos anos 70 e na altura foi uma revolução. Era um sistema estável, seguro e talvez o mais importante era portátil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podia funcionar em diferentes tipos de computadores, o que era uma coisa rara. Por causa disso, tornou-se a base de trabalho em muitas universidades e centros de investigação. Depois, saltamos para 1983 e aparece a segunda peça fundamental, o projeto GNU. E aqui a ideia era diferente, era filosófica. O objetivo era criar um sistema operativo que fosse completamente livre, onde qualquer pessoa pudesse ver o código, modificá-lo, partilhá-lo. E eles conseguiram, construíram todas as ferramentas essenciais. Só que faltava uma coisa, faltava o coração, o cérebro do sistema, o chamado kernel. E é precisamente aqui que a história dá uma volta fantástica, quase de filme. Aquele núcleo que faltava, a peça central para o grande e ambicioso projeto GNU, não apareceu de uma gigante tecnológica. Não, veio de um sítio completamente inesperado, do projeto pessoal de um estudante na Finlândia. E um momento-chave é este. Em 1991, esse estudante, Linus Torvald, cria um kernel, basicamente como um passatempo, um projeto pessoal. E o que acontece a seguir é mágico. Quando este kernel se junta com as ferramentas que o projeto GNU já tinha criado, de repente tínhamos um sistema operativo completo e a funcionar. O GNU/Linux tinha nascido. A peça do puzzle que faltava tinha sido encontrada. E a partir daí, bem, a evolução foi absolutamente meteórica. Olhem só para isto. Começa como um projeto de um estudante em 91. 3 anos depois, em 94, já temos a primeira versão estável. Chegam os anos 2000 e o Linux começa a dominar completamente o mercado de servidores da internet. Depois, 2008, é lançado o Android. E de repente o Linux está nos bolsos de milhões de pessoas. E hoje? Hoje está literalmente em todo o lado, desde a computação na nuvem aos supercomputadores mais potentes do planeta. Claro que uma revolução destas também precisa de um símbolo, de uma cara, e o Linux encontrou a sua num pinguim. Um pinguim muito amigável que é talvez a mascote mais reconhecida do mundo da tecnologia. E cá está ele. Este é o Tux, a mascote oficial do Linux desde 1996. E o nome, Tux, é bastante engraçado. É uma espécie de junção de Torvalds e Unix, ou seja, uma homenagem tanto ao criador como à grande inspiração por trás de tudo. Mas o Tux é mais do que uma cara bonita. Ele representa a alma do projeto. A sua simpatia simboliza um sistema que se quer acessível. A sua postura calma e confiante representa a estabilidade, a fiabilidade do Linux. E, acima de tudo, ele tornou-se um ícone para a comunidade global de programadores e para toda a filosofia do software livre. Ok, vamos deixar o nosso pinguim a descansar um pouco e focar-nos naquilo que é a essência do Linux, a sua filosofia central, a ideia de código aberto ou open source. E, para percebermos bem o que isto do código aberto significa, a melhor forma é, se calhar, comparar com o seu oposto, o modelo proprietário que todos conhecemos bem através do Microsoft Windows. Estamos a falar de duas filosofias, dois mundos completamente diferentes de como se constrói software. E esta tabela resume tudo de forma muito clara. Vejamos, o código do Linux é aberto, qualquer um pode ver. O do Windows é fechado, proprietário. Custo, Linux, gratuito. Windows, pago. Onde é que eles dominam? Bem, o Windows está mais nos computadores pessoais, enquanto o Linux é, sem dúvida, o rei dos servidores. E finalmente o modelo? Um é movido por uma comunidade, o outro por uma empresa. E claro, estas diferenças todas não são só a teoria. Elas traduzem-se em vantagens muito práticas. O facto de ser código aberto significa que é gratuito, mas também mais seguro, porque há milhares de olhos a rever o código.
é atualizado constantemente por essa comunidade global. E mais, é super personalizável e leve, ou seja, consome poucos recursos. Isto torna-o perfeito por uma quantidade gigante de utilizações. Ok, vimos a história, a filosofia, mas então, no fim de contas, qual é o legado disto tudo? Qual é o impacto real daquele projeto que, recordemos, começou no quarto de um estudante? Bem, o impacto é global, é massivo. O Linux não é só mais um sistema operativo, é literalmente a fundação, os alicerces sobre os quais se construiu grande parte da infraestrutura tecnológica que usamos hoje. E isto em todos os continentes, em todos os cantos do mundo. Fica o desafio. Da próxima vez que estiverem a navegar na internet, pensem nisto. Os servidores que guardam os sites que visitam, os centros de dados gigantescos que suportam a cloud, a probabilidade de ser Linux a fazer tudo aquilo funcionar é esmagadora. É mesmo o motor silencioso da nossa era digital. Porque, no fundo, a história do Linux é uma história sobre colaboração. A união entre o projeto GNU e o kernel do Linus Torvalds criou algo muito maior do que as duas partes separadas. E é esse espírito, essa ideia de construir em conjunto, que continua a ser o motor da sua inovação até aos dias de hoje. E tudo isto deixa-nos com uma última reflexão. O modelo de código aberto que o Linux ajudou a popularizar provou ao mundo que a colaboração aberta pode criar tecnologia de ponta, robusta e inovadora. Por isso, a pergunta que fica no ar é esta: se esta filosofia transformou o mundo do software para sempre, o que é que ela vai transformar a seguir?